Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos Elétricos, né? Hoje o nosso assunto, como início, né, da nossa caminhada escalada em busca aí do conhecimento, vai ser sobre lei de Ohm, principalmente. A gente vai chegar em fator de potência, tipos de corrente e, dependendo do nosso andamento, até em leitura, né, de placas de motores elétricos, dimensionamento, seleção e dimensionamento de condutores também. Então, primeiro passo, né, muito importante aqui envolvendo a nossa UC de Fundamentos Elétricos é saber da existência da NBR 5410. É uma norma aí, tem, tem um bocado de página, né, mas muitas informações importantes e que pautam as nossas atividades, as nossas tomadas de decisões, seja na manutenção, no projeto, em obra, o que for, é importante saber, porque você não vai escapar dela, né? Ainda mais na linha residencial. É lógico que tem outras normas que complementam o conteúdo, mas trazendo aqui para o início da caminhada, a parte residencial e tudo mais, a 5410 é que baseia, né, a parte de baixa tensão. Então, já deixo aqui, né, a dica de leitura da 5410, buscar os principais pontos, resumo, podcast. Hoje em dia tem como buscar informação de 1 milhão de formas, né? Então, pedir aí para vocês se esforçarem nesse ponto 5410 e o outro, né, fazer a leitura do nosso material na plataforma, nosso livro didático, beleza? Então, as principais grandezas que a gente tem na nossa parte de elétrica, aqui três delas, né, que tem a corrente elétrica, representada pela letra I nas fórmulas, temos a tensão elétrica, representada pela letra U, ou em algumas literaturas pela letra V, e temos a potência elétrica representada pela letra P, né? Que é cada uma delas, ó. A tensão. Tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios, sua unidade de medida é o volt. Então, tensão. Letra na fórmula U, né? A simbologia dela, simbolizada pela letra U, e a unidade de medida o volt, né? Volt, a letra V. Então já tem que ir fazendo essa associação. Por isso que quando vai ver a tensão, né, que hoje aqui em Goiânia e no estado de Goiás inteiro é fornecida em 220 volts, monofásica, né? É somente uma fase, então quando você precisa ligar um equipamento é fase neutra para formar esse diferencial de potencial de 220 volts. Estados ao redor, né? Nós temos outros estados aqui, exemplo, Mato Grosso, eles usam monofásica 127 volts. Então, assim segue, né? Cada estado tem o seu padrão de fornecimento conforme concessionária. O nosso é de 220 volts. Isso é tensão. Outra grandeza é a corrente elétrica, né? Que é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o ampere. Simbologia da corrente elétrica, né? Nas fórmulas é a letra I e o ampere, que é representado pela letra A. Então, a corrente é o quanto de elétrons, o fluxo de elétrons que está passando dentro do nosso condutor. Essa imagenzinha abaixo aqui, ó, mostra a tensão, né? Os elétrons estão representados pela letra verde, a tensão empurrando os elétrons neste sentido. Então, o fluxo desses elétrons dentro do condutor é chamado de corrente elétrica. Então, quando você pega isso, o equipamento vai lá com um alicate amperímetro e faz a medição da corrente, né? Ah, tá 5,2 amperes. Quer dizer que tem um fluxo, né, de elétrons dentro daquele condutor, medido na forma de ampere no valor de 5,2. Então, a corrente varia de acordo com a potência do nosso equipamento, né? Que é outra unidade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, aqui, ó, para ter corrente tem que ter tensão, certo? Não tem como ter corrente sem tensão. Outra grandeza que não estava nas menininhas iniciais, mas é a resistência elétrica, exemplo, né, que eu sempre uso para associar e facilitar aquela resistência que a gente tem no nosso chuveiro elétrico em casa, né? Creio que a grande maioria já viu ou já trocou em casa também. Que a resistência faz, né? Que é a resistência elétrica? Aqui lá é uma resistência de chuveiro, né? Uma resistência elétrica, a grandeza é a dificuldade que os elétrons encontram para circular por um condutor. Sua unidade de medida é o ohm, que é essa letra grega aí representada. E nas fórmulas a gente vai encontrar a resistência elétrica como a letra R. Então o que que acontece? A gente tem um condutor lá, o nosso condutor que eu falo é o fio elétrico, o fio que a gente tem na nossa casa para ligar os nossos equipamentos, que faz a ligação das lâmpadas, nas casas, das tomadas, são os condutores elétricos. Estes condutores, ele tem a área dele.
que seria a resistência? Para melhor exemplificar, é como se ela diminuísse ou a bitola do nosso condutor, né? A área que o nosso condutor tem. Então, ela atrapalha a passagem do elétron. É isso que a resistência faz. O trabalho dela é dificultar a passagem da corrente no nosso condutor. Tá vendo ali no desenho, ó, o ohm, que a resistência está estrangulando, né? Que se fosse o condutor, a tensão está tentando empurrar, que é o amarelinho ali, o volt, tentando empurrar, né, os elétrons para gerar esse fluxo que é a corrente, que está representada pelo verde ali, ampere, só que a resistência está atrapalhando, que é o on, o vermelhinho, né? Esse, esse é o papel da resistência. O que que ela faz? Muitas vezes ela existe para quê? Para converter essa corrente, né? Quando ela passa pela resistência, essa dificuldade em uma outra forma de energia. Então, às vezes você converte energia elétrica em energia térmica, que é o caso da nossa resistência de chuveiro, né? Passa a corrente ali, como ela tem uma maior dificuldade para transpor, tanto é que você vê que é um formato de mola, né? Imagina esticando aquilo, o tanto, tamanho do condutor que seria. Então ali vai ter uma troca, né, de energia elétrica, que é a corrente, para energia térmica, que a resistência faz, e aí quando passa a água, aquece. Então tem dessa forma, nós temos resistência elétrica em muitos elementos, né, falar quase todos, para que a gente faça essa conversão, né, de energia elétrica para um outro tipo de energia. Essa resistência, e para isso que ela usa, né? Que você fala, pô, se está só atrapalhando a corrente, para que que eu vou usar isso, né? Mas é para você ter a possibilidade de converter em um outro tipo de, vamos falar, um outro tipo de energia. A resistência faz isso. Então, a associação desses elementos, né? Que é a lei de Ohm, o que que ela traz? Ó? A associação direta entre tensão, que é o U, a corrente, que é o I, e a resistência, que é o R. Então, a fórmula de Ohm, né, popularmente conhecida como URI, né? Então, é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão em volts, corrente em ampere e resistência em ohms. Então, aqui atrás a associação. Como que faz? Se eu quero saber, voltando nesse slide aqui, ó, se eu quero saber a tensão e eu tenho resistência e corrente, só multiplicar. E se eu tiver somente a corrente, ou somente a resistência e a tensão e não tiver a corrente, você consegue manipular também a lei de Ohm para encontrar. Então aqui, ó, corrente é igual a tensão sobre resistência. Para exemplificar esse triângulo aqui, né, o que que ele fez? Ele tampou o i. Eu tenho o i, eu não preciso mais dele, né? Eu, eu tenho o i, não, eu quero encontrar o i, perdão. Quero encontrar o i, eu não preciso, né, dele. Então ele tampa esse i. O que que sobrou no nosso desenho? O u sobre a letra R, né? Então quando você jogar na fórmula para encontrar o i, né, é igual a tensão sobre resistência. E aqui um exemplo, ó. É um circuito composto por uma resistência de 11 ohms alimentado por uma fonte de 220 volts. Como que a gente calcula? Simplesmente pega a tensão 220 e divide por 11 da nossa resistência. Fazendo essa conta, você chega ao resultado de 20 amperes, né? Te dá um exemplo aí, Pedro. Tá com calculadora fácil? Tô com o celular do lado, professor. Beleza, vamos fazer uma conta junto aí para fixar então. Eu quero Pera aí. encontrar corrente, né? Cadê que é esse trem aqui? Tá aqui. Achei. Beleza, eu quero encontrar a corrente, ó. Eu vou usar essa mesma fórmula. Eu tenho uma tensão Correto. de 220 também, só que agora a minha resistência é de 22 ohms, né? Não é mais de 11, é de 22. Quantos amperes a gente tem no nosso circuito? A, 20. con- a conta vai ser 220, né? Que a Dividido tensão é por 11. igual, dividido por 22. Agora a minha Ah, resistência é de tá. 22. Dividido por 22 dá 10, né? 10 ohms, então, ou 10 ohms não, perdão, 10 amperes. Então, se você for medir, a sua corrente no circuito vão ser de 10 amperes. E assim É. vai. Vamos usar a mesma tensão para não ficar estranho. Se eu quiser trabalhar com uma resistência de 44 ohms, né, 220 volts e 44 ohms, qual que seria a nossa corrente? 5 amperes. 5 amperes, excelente. É exatamente isso. Então, sem mistério, é só realizar esse algebrismo que a gente consegue encontrar a nossa corrente. E da mesma forma que a gente usou o triângulo para achar, né, a corrente, a gente pode achar a resistência também. Da mesma forma, ele tampou, né, a letra R, então ficou U, né?
que é a nossa tensão, sobre a letra I, porque o U está em cima no triângulo e o I está embaixo. Então, resistência é igual tensão dividido pela corrente. Vou te dar um exemplo agora. Quero ver se eu tenho a mesma tensão, Pedro, de 220, só que agora eu estou trabalhando com uma corrente de 2 amperes. Qual que é a minha resistência? 220. E a corrente são 2 amperes agora. Dividido Por 2, exato. 110. 110 ohms, exatamente. E se eu tiver no 220, né? E for uma corrente de 8, 27. 27, acho que tem mais alguma coisa, não tem? 27,5. 27,5, 27. exato, 27,5. Então, essa é a forma que a gente trabalha com lei de Ohm. Você tem duas grandezas, você encontra a terceira. Ah, eu só lembro a fórmula U igual a R vezes I. Lembra que tem como manobrar. Tem aquela questão também, se está multiplicando do lado, eu passo dividindo para o outro, né? Questão de matemática. Você pode manipular também desde que respeite as regras. Então, a gente saiu, ó, da fórmula de tensão, né? Para encontrar a tensão, que era resistência vezes corrente. A gente já viu que eu posso achar a corrente com a tensão sobre a resistência e também posso achar a resistência com a tensão sobre a corrente. Então, essa é a forma que a gente tem de manipular, né, a nossa lei de Ohm para encontrar essas três diferentes grandezas, desde que você tenha duas delas. Porque se você tiver somente uma, você não encontra duas depois, entendeu? Então você precisa de duas grandezas para encontrar uma terceira. E no caso aqui, exemplificando para a tensão, né? Usando o exemplo dele mesmo, ele colocou que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. No caso aqui eram 20 amperes vezes 11 ohms. Ele encontrou 220 volts. Certo, Pedro? Certo, eu tô olhando no caderno, professor. Excelente. Então, lei de Ohm não tem mistério. Você viu que a gente manipula e a gente consegue encontrar, se a gente tiver duas, encontra a terceira grandeza dentre essas três. Agora vai entrar mais uma, né? O nosso próximo passo aqui é falar sobre potência. Por que potência? Né? Os nossos equipamentos, ele exerce uma espécie de trabalho, seria isso. Então, se você tem na sua casa um televisor, ele tem uma potência, que é para manter ele ligado, para ele te televisão é imagem e som, né? Vixe, travou aqui. A televisão vai te dar imagem e som. Se for um aparelho de som, né? Soundbar, home theater, tem tantas outras aparelhos, ele tem um trabalho também para te dissipar o som e chegar até você. Se for um micro-ondas, para ajeitar as moléculas de água e fazer ter um aquecimento ali dentro daquele local, né? Pelas micro-ondas eletromagnéticas. Se a gente tem um motor na indústria, né? Para ele gerar o trabalho lá que é girar esse momento de torque, ele também vai ter uma potência. Então a potência é isso, né? Com a passagem da corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, né, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa, né, que é a luz que a lâmpada incide, e potência térmica, que é o calor também que ele vai ter no... Hoje em dia está cada vez menor, né, a potência está tendo menos perdas, né, como a ideia é iluminar ao invés de aquecer, as lâmpadas estão tendo esse ganho de temperatura cada vez menor. Então, ó, tem que gravar isso aqui, ó, para ver potência elétrica tem que haver tensão e corrente. Não tem como acontecer de outra forma. E aí, com isso, você já tem a fórmula, né? Se para ter potência você tem que ter tensão e corrente, qual que é a fórmula da potência? Potência é igual tensão vezes corrente, popularmente chamada de π, né? Pelo menos na escola, quando a gente tentava decorar para não esquecer na prova, gravava como π. Então é potência, né? O P igual a I de corrente vezes o U de tensão. Só que aqui tem uma diferença. Se a gente pegar diretamente, né, a nossa unidade de corrente e a nossa unidade de tensão, que é volt e ampere, o resultado de potência dá na unidade VA, que é a unidade volt-ampere. Certo? Quando a gente compra, por exemplo, um aparelho de som, como que o pessoal
mostra a potência dele, né? Demonstra para vender é em watts, né, Pedro? Creio que aí seus aparelhos na sua casa você vai encontrar ele com, se você olhar a etiqueta de qualquer um aí, ele vai estar em watts, correto? Justamente. Exatamente. Então é dessa forma que é vendido e é comercializado, porque é a potência ativa, que é a potência que de fato a gente denomina como potência útil, né? Dependendo do caso, a maioria dos casos, potência útil. Então aqui, quando você multiplica tensão vezes a corrente, é potência aparente, potência em VA, não é watts ainda. E é justamente isso que a gente vai ver mais à frente, tá? Então a potência aparente é composta de duas parcelas, então eu tenho 100% de potência, né? Ela é composta por duas partes, potência ativa e potência reativa. A potência ativa, né, que é a parcela da potência aparente efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica ou potência luminosa, e a unidade é o watt. Então a gente tem, né, nos nossos aparelhos em casa, na etiqueta, na indústria, onde for, a maioria deles impressa, né, para a gente em watts, é a potência ativa, né? No caso aqui, a potência mecânica, está mostrando um moto esmeril aí, um liquidificador que converte, né? Os nossos motores elétricos também, a maioria deles ele converte potência elétrica em potência mecânica. Temos a potência térmica, né? Que eu disse para vocês do chuveiro, que trouxe o exemplo de torradeira também. E temos a potência luminosa, o exemplo são as lâmpadas. A outra parcela, né? Potência ativa, outra parcela é a potência reativa, né? Que é a parcela de potência aparente transformada em campo magnético necessário ao acionamento de dispositivos como motores, transformadores e reatores, e cuja unidade de medida é o volt-ampere reativo, né? A sigla é o VAR. Então, pessoal aí que gosta de Beleza. futebol, não é para confundir não com o VAR do futebol, não. Esse aqui é volt-ampere reativo. E onde que a gente encontra essa potência reativa? Motores, transformadores, reatores. É ela que na indústria, não sei se é o seu caso, Pedro, de alguém que possa estar assistindo esse vídeo posteriormente, que o pessoal tenta, não dá para diminuir porque precisa dela, né? Mas eles tentam manter com bancos de capacitores, né? Um tempo atrás teve a febre na indústria aí que era realizar o ajuste de fator de potência com bancos de capacitores, né? Unidades capacitivas para garantir o fator de potência adequado ali, para não ter tanta interferência na questão da linha, né? De transmissão e distribuição das concessionárias e também para que a conta de energia, né, ficasse ali dentro do adequado. Então, teve sim muitas indústrias aí implementando bancos de capacidade. Hoje em dia quase todas têm, né, já ficou bem comum e isso ajustava, né, diminuição de multas e ajustava também o consumo de energia elétrica. Então é justamente isso, né, o pessoal corrigindo o fator de potência. Então imagina o seguinte, você tem 10, né, 10 VA, 10 de potência aparente, 10 VA. E como que a gente define quanto vai virar potência ativa e quanto vai virar potência reativa? Para isso, entre essa outra unidade aqui, que é uma grandeza que ela é adimensional, não, ela não tem unidade, né? Ela é sem unidade, que é o fator de potência. Ela não é ampere, ela não é volt, ela não é watts, ela não é ohm, ela é sem unidade, né? Então, o fator de potência. Então, o que que é o fator de potência? Nos projetos de instalações elétricas residenciais, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas e se entender o que é fator de potência. Pode-se dizer que a potência ativa representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. E essa porcentagem se dá o nome de fator de potência. Então, como que é de fato, né? O fator de potência define quanto vai virar potência ativa e quanto reativa. Fator de potência 0,8, né? Ah, é outra coisa. Fator de potência ele vai de 0 a 1. Ele não passa de 1. O que quer dizer é como se o 1, toda a potência aparente virasse potência ativa. Se eu tenho 10 VA, né? 10 de potência aparente, que é 10 VA, ele vai se converter em 10 watts se for fator de potência.
Se o fator de potência for 1. Se o fator de potência for meio, né, que é 0,5, o que que acontece? Então, metade vira potência ativa e a outra metade, nos outros 50%, viram potência reativa. Se era 10 VA, vira 5 watts e 5 VAR. E assim vai. Então, ó, circuitos de iluminação, fator de potência 1, tomadas, né, e circuitos independentes que a gente tem na nossa casa no geral, fator de potência 0,8, mas salvo engano, a nossa concessionária exige que os nossos fatores de potência aqui no estado de Goiás, isso eu não tenho certeza, eu estou lembrando de um dado que eu conversei, era 0,92. Então, os nossos fatores de potência têm que ficar entre 0,92 e 1, não mais baixo do que isso, na residencial, né, para que mantém a demanda ali sempre de Se ficar potência abaixo disso, aparente virando paga multa? ativa. Oi, Pedro, Se ficar abaixo disso, sabe, acontece o quê? Paga multa? Como é que é? multa, multa, paga Ah, multa. ah, Então, até quando o saquei. pessoal vai dimensionar, né, fazer os nossos equipamentos em casa, eles já usam um fator de potência mais adequado. O que acontece na indústria é diferente, Pedro, porque os nossos motores elétricos, eles já trabalham com um fator de potência bem mais baixo que 0,92. E aí muda, né, regra de residencial, comercial para regra de industrial. Mas lá o pessoal corrige, que é o fato, que é o caso dos capacitores, né, os bancos capacitivos, que eles fazem a correção do fator de potência para ir elevando o máximo possível dele, justamente para evitar, né, essas sanções e multas da concessionária. Então, Aí, se, ah, tipo, para a empresa não pagar essa multa, aí entra com a usina geradora. a usina geradora pode ser, no caso eles usam bancos capacitivos. Não sei se você já viu, geralmente é um quadradinho que fica próximo ao quadro elétrico ali, um outro quadro cheio de Sim, capacitores. sim, sei. Tem gente que chama, eu acho que na sua indústria chama de usina, eu tô lembrando aqui, acho que já teve usina capacitiva que o pessoal Não, chama. não, é porque quando atinge o pico lá, Uhum. aí a gente entra com os geradores mesmo. O Ah, pico, não, eu aí falo já. pico de energia. Agora você Bem já entrou longe em, agora. em outro caso, né? Mas já que você tocou nesse assunto, o que acontece? O uso de geradores. Por momentos, né? Como aqui na indústria já muda, questão de horário, o quilowatt tem um preço, em outro horário tem outro, por questão de demanda, o que acontece? Em horários de pico e alta demanda, é mais barato, muitas vezes, para a indústria ter um gerador a diesel, né? Que talvez seja o caso de vocês aí, seja mais barato gastar diesel para gerar energia elétrica do que consumir da concessionária. Entendi. E aí é preço mesmo, Pedro, é exatamente isso que você falou. É o preço é mais barato. Então, horário de pico, como vai ter uma demanda maior, por exemplo, esse horário aqui, 20 e 45, o pessoal, a maioria está em casa jantando, né? Tem gente que gosta de assistir televisão, série, novela, o que for, a demanda É, está mais alta. provavelmente a usina tá rodando, né? Uhum. Se for nas indústrias que tem, né, gerador a diesel, muito provavelmente eles vão estar rodando aí por intervalo de 1 a 2 horas, porque se é mais barato você pagar o diesel, ainda mais que caiu o preço, né, nesses últimos dias aí, do que você ter esse consumo hoje é equatorial, né, da equatorial direto. É porque às vezes a gente tá lá, assim, o gerador entra do nada e tem energia, né? Aí o cara fica meio na dúvida, será o que que aconteceu? Aí é essa questão aí do preço da energia, né? Outra coisa também, como os grandes clientes, né, eu esqueci o nome que eles chamam, eles é grandes consumidores, tem um nome diferente lá que ele engloba, são as indústrias, né, quem consome bastante. Eles fazem contratação, Pedro, por demanda. Então, É, exemplo, eu fiz a minha contratação aqui por demanda de 600 kVA. kVA é quilo volt ampere, né? K é só representando que é vezes 1.000, igual o quilograma, né? 1.000 gramas. Então, faço a minha demanda aqui de 600. Minha indústria está rodando, eu ampliei minha indústria e não consegui pedir demanda na Equatorial, eles não me liberaram porque vão ter que fazer reforma e tudo mais. Se eu passar de 600, começar a demandar mais, aí tem lá as regras, né? Por certo tanto tempo ou elevei tantos por cento da minha demanda, eu pago multa também. Então, provavelmente vocês têm lá um medidor que, olha, pô, a demanda bateu na nossa contratada. Então, para eu não pagar multa para Equatorial, eu boto meu gerador para rodar. Tem isso também. sim, E bacana. aí é justamente isso, porque multa e concessionária eu sei que é bem caro, né? Como a indústria presume-se que tem dinheiro e movimenta muito dinheiro de fato, aí o pessoal dá uma salgada na multa também.
Então aqui, ó, vamos lá nos exemplos, né, para a gente fixar sobre o fator de potência. Eu tenho a minha potência aqui, iluminação, né, potência aparente, que é o VA de 660, meu fator de potência é 1. Nesse caso que ele faz a multiplicação para encontrar a potência ativa, que é a potência em watts. Ele multiplica, né, 660 vezes 1. Então toda energia aparente foi convertida em energia ativa. Então tudo que tinha em VA converteu em watts. É como se esse 1 representasse 100%, entendeu? Uhum. Então 100% da energia aparente virou energia ativa. Então 660 VA vezes 1 de fator de potência são 660 watts de potência útil, né? Segundo exemplo aqui, ele tinha 7.300 VA, só que o fator de potência dele era 0,8. O que que representa? 80% virou potência ativa aqui em watts. Então ele multiplica direto. Tá a calculadora aí? Tô 0,8 vezes Vezes 7.300. é 5.040 watts. Deu 5.040? 5.840, professor. Perdão. 5.840, exato. Então, você lembra que era 7.300? Então, Sim. 5.840 virou watts. E como que você vai descobrir para quanto que virou de... Que o que não virou watts, né? Que não virou potência ativa, virou potência reativa. Como que faz para descobrir a potência reativa lá em VAR? Que, Multiplica. não, o que que você vai fazer? Você vai pegar o total, né? 100% era 7.300, que está em VA. Se 5.840 virou potência aparente, eu posso tirar, né? Pegar 7.300 menos 5.840, eu encontro quanto que eu tinha de potência reativa nesse circuito. Consegue fazer aí para a gente, fazer um favor? 1.840 7.300, menos 7.300 menos 5.840, exato. 1.460. Exatamente. Então, dos 7.300 aparentes você tinha, 5.840 virou potência ativa em watts e 1.460, né? 1.460 virou potência reativa em var. É essa a Ah, conta. Então, o fator de potência ele vai te dizer quanto que está virando ativa, quanto está virando em watts. E aí, depois com esses dois, você subtrai, né? Que o total é. Eu vou mostrar para você aqui uma imagem. Tem um colega meu aqui de Senai que ele gosta sempre que eu dê esse exemplo sobre potência ativa e potência ativa, reativa e aparente. Vamos ver se fixa melhor. Deixa eu ver se eu pego ela aqui, ó. Eu vou jogar aqui para nossa whiteboard. Só um segundo, tá? ixi. O whiteboard, quando meu computador era Linux, não rodava de tipo nenhum. Mas agora eu vou jogar ela no modo diferente. Você vai ver que vai abrir, ó. Quer ver? Compartilhar minha tela contigo. Tá vendo meu whiteboard aqui? Eu tô. Ó, Funcionou, bicho. Ele fala sempre pra eu usar isso aqui. amor, traz Aí cerveja pra mim. ficou Traz mais uma fácil, cerveja e um copo. ficou mais fácil entender agora, Pedro. Agora ficou. Aparente é tudo. A pessoa que tá vendo também, né? Os aficionados aí do suco de cevada, né? Então vamos lá, potência aparente, vamos lá, fazer analogia aqui, ó, é o todo, é o que você colocou no chopp lá, ó, sua caneca inteira, né, o volume todo é a potência aparente. O fator de potência define, né, qual que é o tamanho do meu, como fala? Aqui do meu líquido, Conteúdo. né, do meu conteúdo, que é o interessante. Então o fator de potência vai definir isso aqui é a potência ativa, né? Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Então, o quanto de cerveja que tem aqui, ó, de fato que vai ser consumido é a potência ativa. E a espuma, né, que não serve para beber. Eu não sou Ativa. aficionado não, mas eu creio que não sirva para beber, né? É Não, a é boa. reativa. A espuma também vai, Pedro? Vai, ué. Se não tiver espuma, a gente passa mal, ué. Ah, entendido. Então, é justamente a potência para definir isso, né? O que que faz?
Então aqui, quanto do copo você acha que tem de cerveja do total? Uns 80%, uns 70%, 75%, 85%, quanto você acha? Pelo que eu tô vendo pela imagem, deve ter uns. A espuma não pesa nada, deve ter uns 90. Amor, o professor liberou pra beber cerveja, pega uma pra mim, né? Então você diz que 90% é de líquido, né? De fato que vai ser Eu consumido. acho, eu acho que sim, professor. 90%. 90%, então seria mais ou menos o seguinte, ó. O FP, nosso fator de potência, é igual a 0,9. Entendeu? Então aí definiu o quê? Que 90%, né? É cerveja. Eu não vou escrever cerveja aqui. Não, vamos lá. Vou pegar lá. 90% é cerveja, né? E 10% é espuma. Entendeu? Então 90% é cerveja, então sobrou 10%, né? 10% é espuma. Entendeu? Então, FP09. O que é a analogia da cerveja, né? A analogia da cerveja que a gente está usando aqui. Oh, meu pai, sai. Tá aqui embaixo. A analogia da cerveja que a gente está usando aqui é como se ela fosse a potência ativa, né? Então eu tenho 90% potência ativa e o 10% que é espuma, 10% de potência reativa. Exato. Fixou agora, Pedro? Oi? Fixou agora O que, professor? o nosso conteúdo aqui? Agora tá interessante. Tava interessante desde o começo, agora melhorou. Rapaz, então esse todo aqui, né? Perdão, é o contrário. Minha chave aqui, né? Desenhei errado. Então, esse todo que a gente tem aqui é 100%, né? 100% é a nossa potência aparente. Show de bola? Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Potência aparente. Eu vou colocar a unidade aqui do lado para ajudar na fixação. Potência ativa em watts. Vou ter que jogar um pouquinho mais para cá, ó. Ativa. Chega, eu tô apanhando um pouquinho aqui da. Ficou tudo junto agora. Deixa eu escrever de novo. Potência ativa em watts. Potência reativa. Reativa, você lembra qual que é a unidade? Reativa. Ixi, cadê aqui? Lembra do futebol aí. O VAR, velho. É o VAR, que todo mundo, ninguém gosta, né? O transformador. Exato. É a potência aparente. Lembra lá da primeira? Que a gente multiplicava corrente vezes tensão, corrente, ou tensão em volt e corrente em ampere. Potência aparente em VA. Justamente. Cadê ela aqui? Show de Cadê? bola? Então vamos É o lá. Vamos IEL. praticar aqui, Pedro. Vamos supor que você está assistindo a aula por um computador, não tá? Tô. Computador, não. Deixa eu pegar um. Vamos lá para a indústria. O nosso motor. Vou pegar um motor elétrico que ele tem, ó, de potência, né? Potência ativa. Ele tenha, pensar aqui, 1.200, 1.000 watts, certo? Sim. De potência ativa e ele tenha um fator de potência, vamos Ixi, usar o que a nossa concessionária gosta, o de carregador não. 0,92, certo? Joia. Show Pega de o seu bola. celular. A Eu nossa também. fórmula normal, ó, é que potência aparente, né? Eu vou digitar, acho que vai ser mais fácil. Nossa fórmula é que potência aparente vezes, né? O fator de potência é igual à nossa potência ativa. Então essa é a fórmula natural, né? Potência aparente em VA, qual que é a unidade aqui sempre para a gente fixar? Vezes o fator de potência é igual a potência ativa em watts. Só que quando a gente compra e recebe o nosso equipamento lá na indústria, ele vai estar
A etiqueta dele vai estar muitas vezes em watts, pode ser que está às vezes em CV, né, que é cavalo, HP, que é horsepower. A gente pode converter também. Vamos dizer que a gente recebeu em watt. Então a gente tem 1000 watts e fator de potência 0,92. Seria como se fosse o seguinte, ó. A gente não sabe a nossa potência aparente. Isso agora eu vou ter que escrever. A gente não sabe a nossa potência aparente, né? Cadê minha calculadora? Mais vezes, né? Que a gente não sabe ela. Rapaz do céu, hoje eu tô com a mão ruim, hein? Eu escrevi aqui. Tablet, cara, com aquelas canetinhas, saca? Aqui o colega tem, eu tenho que arrumar um trem desse, Pedro, para Aí, melhorar a qualidade aqui. Hum? eu não sou muito fã de Apple, não, mas o iPad, né? Parece Ele que é bom tem, né? mesmo. Os iPad é top pra mexer com esses negócios. Seria bom mesmo, hein? Então aqui, a potência aparente a gente não sabe. Fator de potência, quanto que é? Tá bem aqui, ó. 92, É 0,9. 0,92. É igual à nossa potência ativa em watts, a gente sabe ela? 1000. 1000. Então seria a fórmula, seria isso aqui, ó. Se a gente fosse montar, né? 1000 watts. Beleza. Eu não sei a potência aparente, mas eu sei os outros dois. Se esse 0,92 aqui está multiplicando desse lado da equação, ele pode passar para o outro lado da equação, né? Para o outro lado do igual, dividindo, certo? Então eu teria, ó, a potência. Vou colocar só a para aqui, né? Para não confundir, que a potência aparente é igual a 1000 1000 dividido dividida, exatamente. por 0,92. Aí você vai saber o valor. Dividido por 0,92. Quanto que deu? 1086,95. O senhor falou para acrescentar 3, né? Duas, no mínimo duas. Duas. Aham. 1086,95. Ah, 95, perdão. 95. 95, né? 95. Aí você falou 90, eu tô escrevendo 80, eu tô teimoso, hein? 1086,95. É porque o celular estava de cabeça para baixo. Depois para E, carregar. né? Que agora é potência aparente. Com esse valor aqui, Pedro, agora eu consigo calcular a minha, se no caso for a minha corrente. Então, outro dado aqui que eu não coloquei, né? Vamos simular, nós estamos no Goiás, né? Em Goiás, eu vou colocar aqui um outro dado que é a nossa tensão. Nossa tensão, né? Que é padrão, vou colocar padrão. Vou colocar aqui, ela é de 220. É lógico que na indústria a gente trabalha. Vamos usar a indústria, mano, 380. 380, 400 e sei lá quanto. Vamos colocar 220 é melhor porque é até mais fácil calcular. Até pelo valor, vai dar um valor mais próximo. Tensão de 220. Aqui, a tensão é 220. A gente tem a outra fórmula, lembra lá da bonequinha vermelha que colocou o seguinte, ó. Que a potência. Lá, ó, potência em VA, né? Potência aparente é igual a tensão vezes a corrente, que era, né? V não é U. Π. Lembra que a gente estava falando que a fórmula era π? Eu. Então a potência em VA é igual a tensão vezes a corrente. No caso, a gente sabe a tensão. Vamos montar essa fórmula aqui, ó, do lado. Então eu uso a potência em VA. Não posso usar 1000 aqui, eu tenho que usar o 1086,85. 1086, 0,95, perdão de novo. 95, ele é igual à tensão, que é 220, né? 220 volts, vezes o nosso I, que a gente não sabe ainda. O que a gente pode fazer? Mesma coisa, ó. Tá multiplicando lá de cada equação, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, vamos lá, então eu tenho 1086,95 dividido por 220.
volts, né? Vou colocar as unidades aqui. 1080,95 VA dividido por 220 volts, que vai ser igual a nossa corrente. Você consegue fazer pra gente, Pedro, fazendo um favor? 4,94. 4. E qual que é a unidade? Você lembra? De corrente? Corrente é o. Começar a desenhar aqui, ó. Corrente é o ampere, né? Excelente, exato, Corrente Pedro. do Então, ampere. você achou a corrente de 4,94 ampere. Com isso aqui, você já calcula, sabe quem? Metade da SAP1, que vale 50 pontos, usando essas fórmulas aqui, né? Qual que é o nosso formulário? Potência aparente vezes fator de potência igual a potência ativa. Então, eu posso mudar para o seguinte, né? Minha potência ativa. Deixa eu colocar aqui embaixo que vai facilitar. Vou colocar o seguinte, ó. Potência ativa, né? Que está em watts. Dividido pelo fator de potência. Isso aqui é igual, né? Isso aqui vai ser igual a potência aparente. E ela está em VA. Essa é a primeira forma. Você vai ter que usar ela porque lá no exercício, a unidade lá vai estar em watts. Então, você tem que converter ela para VA. Depois que você já tiver a potência aparente, Pedro, e os demais que estão vendo o vídeo também, né? A potência aparente em VA, né? Dividida. No caso lá, ele já dá a tensão, né? Dividida pela tensão, que vai estar em volts, vai ser igual à nossa corrente. E aí, com a corrente, você vai chegar no segundo passo, que eu creio que a gente... Deixa eu ver se eu ainda consigo chegar. Chega a corrente, né, que é o I. Com isso, você acha a corrente que passa no nosso circuito, né? Essa fórmula aqui é o quê? Vou escrever lá do lado aqui, ó. Pensando só em P, né, dividido pelo U é igual a I. É a mesma coisa as duas, ó. Essa aqui eu só trouxe para o simbolismo, né? Que tensão é U, corrente é I e a potência aparente é um P. Certo? Você já consegue achar a corrente e com a corrente você consegue, né, encontrar, selecionar condutor e tudo mais. Deixa eu voltar a projetar aqui. Consegue selecionar? Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, Pedro. No caso, você lembra que a nossa corrente era de 4,94? Isso, peraí, tá pequeno. Sim. Acho que você calculou de 4,94. A gente vem nessa tabela aqui, que tem no material, no nosso material, tem na NBR 5410, É condutores carregados, né? Tá escrito. capacidade de condução dos condutores, É. de condução de corrente em amperes para cabos de cobre em isolação em PVC, que no caso o exercício é exatamente esse tipo de condutor. A gente tem dois tipos. Os mais comuns, né, e comerciais é em PVC, que é o comum que a gente tem. Se tivesse um perto aqui a te mostrar, e tem um outro que é XLPR, salvo engano, que ele é mais, como fala? Ele é um pouco mais rígido, ele resiste melhor às mudanças de temperatura, resiste melhor, tem resistência mecânica melhor, né? Se dobrar, tem menos risco de quebrar, só que o custo dele é muito mais elevado, por isso que é muito pouco usado em casos mais específicos. Então vamos lá, como que a gente seleciona? Aqui, ó, primeira coisa é o método de instalação, Pedro. Na sua casa aí, você não está vendo nenhum fio passando, né? Não. Então, ele fica do que? Dentro de eletrodutos embutidos em alvenaria, que é o nosso caso aqui, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, que é o método B1, que é o mais comum a gente ter nas nossas casas, né? Ou ele está embutido
Quando ele fala em alvenaria, ele pode estar tanto na parede aqui correndo um eletroduto aqui dentro dessa parede, quanto pelo forro, né? Que é comum também, as caixas de passagem geralmente ficam nas lâmpadas, nas instalações residenciais. Então tá passando os condutores ali dentro dos eletrodutos. Então é o método de referência B1. Se fossem cabos multipolares, cabo multipolar é o cabo PP. Não sei se você já viu algum. Já. PP é aquele que vem uns 4, 5, né? 5 por 2,5, 4 por 2,5, 3 por 4 milímetros. Então são três condutores dentro de um só e ele tem ainda uma camada a mais, que é aquele cabo grosso preto, né? E saem outros cabos dentro dele. Então esse é o PP. Então o cabo PP, né, que é comumente chamado aí na indústria, é o cabo multipolar. E os cabos, os condutores flexíveis, né, que é um verde, geralmente é um azul para o neutro, um preto ou vermelho para o fase e um verde e amarelo, né? Verde e amarelo ele é todo Terra, né? misturado as cores para o terra, exatamente. Então isso é padronizado. Vai fazer a instalação, utiliza essas cores porque ajuda demais na hora da manutenção e evita algum colega aí acabar tomando um choque desnecessário. Justamente, porque eu já trabalhei como auxiliar, a gente fazia eletricidade rural. Não tem, antigamente não tinha muito essa questão de ser leal às cores da fiação, não. Aí você Exa vai e acaba, se não tiver uma caneta de teste ou uma chave de teste, você acaba levando um choque de graça. e não é bom você tomar um choque, porque um choque 220 mata. Pessoal, dá nada, rapaz, eu já vi, infelizmente, esse é um caso que eu vou tomar uns 2 minutinhos aqui para contar, mas porque o risco, né, e a gente pauta tanto de segurança do trabalho, por causa disso, a gente não quer perder ninguém. Mas teve não dá para colega que eu não conhecia ele ainda, mas da área. Ele subiu no telhado e estava mexendo no ar-condicionado, né, foi lá arrumar a parte elétrica do ar-condicionado. Que aconteceu? Ele foi e pegou no condutor e ele estava desencapado, ele não viu. Na hora que ele encostou, ele começou a tomar choque. E o que acontece quando a gente toma choque? Os músculos tensionam, né? Então ele estava com esse movimento, o condutor aqui dentro, o fio aqui dentro. Simular meu dedo. Ele pegou, tomou o choque e a mão dele fechou. E todo mundo que viu achou que ele estava dormindo em cima do telhado. O cara tinha falecido com Nossa, 220. só lembrou um negócio aqui agora. Dois filhos da minha vizinha, dois eletrotécnicos, um estava fazendo a eletricidade de um silo, aconteceu que levou um choque. O choque, como era de potência alta, não matou ele não, mas jogou ele caiu. Como ele estava com o talabarte, bateu e ficou alguns dias hospitalizado e acabou falecendo. O outro filho dela, mesma coisa, só que ele foi tensão. Isso daí, ó, tensão elétrica matou ele. Mas você citou uma coisa importante, Pedro. Um choque de uma tensão maior, geralmente ela te empurra, né? E Ou ele estava com o te joga talabarte, longe. só que como ele estava com o talabarte, não sei se o talabarte soltou, não sei como é que aconteceu. Uhum. Ele caiu, eu acho que ele caiu do silo, não sei se ele bateu. Aí tá, ela perdeu dois filhos dela para a eletricidade. Então tem que ter um cuidado muito elevado. 220 eu tomo um choque largo. Depende como. Se você tomar fechando a mão, a tendência é que mantenha fechado e você vai tomar choque até morrer. O Então, que mais tem no YouTube é aquelas câmara fria de distribuidora de bebida, o pessoal tomando choque ficando preso nelas, véio. Que ela segura o cara vai tomando choque até não aguentar assim, mais, porque o nervo do cara fecha com a mão lá, véio. exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado, gente. Isso aqui não é brincadeira. Ah, tem 300 anos que eu faço isso. Então, Deus abençoe que até o último seu dia de trabalho você tome cuidado para que encerre, né, a carreira e tudo mais com vida, com segurança, porque infelizmente é uma tristeza, né? Você trabalhar e perder alguém aí por acidente de trabalho. Então, o nosso aqui, Pedro, né, o nosso método de referência é o B1, né? A gente vai usar aqui, vamos simular que como se fosse numa casa. Então você tem uma corrente de 4,94 amperes no método B1. Você pode vir nessa tabela aqui, ó. Tá vendo em cima, ó, método de referência indicado. Tem B1, B2, C e assim vai a tabela, vai embora. No nosso caso a gente usa o B1. Aí desce. São dois condutores carregados ou três condutores carregados? O que que muda? Se você tem um circuito monofásico, né?
Você acredita que tenha quantos condutores carregados no monofásico? 2. Tem gente que fala um. Aí eu brinco, né? Encosta lá no neutro quando estiver funcionando pra você ver se você não vai tomar um choque. São dois condutores carregados, exatamente. Você está afiado, hein, Pedro? Dois condutores e três condutores quando a gente encontra num trifásico, né? No trifásico aí você tem sim três condutores carregados para nossa tabela. O que acontece? No nosso caso são dois. Estamos trabalhando com 220 monofásico. Então aí você desce. Nessa tabela, descendo aqui no B1, dois condutores carregados, como está vendo, 9, 11, 14. Sim, peraí, deixa eu conseguir aproximar aqui, peraí. Tá. Tô observando agora certinho. 9, 11 e vai embora até o último número lá embaixo, que é 656. 656, né? 656. Isso aqui é o valor da corrente que suporta em que caso? Aí você leva para a esquerda, que tem uma linha, uma coluna lá que é a seção nominal do condutor, que começa ó, com meio milímetro quadrado, 0,75, É 1, 1,5, que é as bitolas comerciais que a gente consegue a comprar moto. hoje. Exato. Então, ó, uma bitola de 2,5 para o método de instalação B1 com dois condutores carregados, ela suporta até 24 amperes, Sim, 24. certo? Sim. Esse é o máximo que ela vai suportar. Se colocar mais, vai começar a 2,5. esquentar, derreter o isolamento, em princípio de incêndio, dependendo do que estiver perto, e aí, meu amigo, são o que mais acontece acidente que a gente Já vê vi aí. chuveiro com cabo 2,5. Oi? Já vi chuveiro com cabo 2,5. Não, não suporta. Vamos usar o chuveiro? Já. Vamos usar o chuveiro de exemplo? Vamos. Eu vou copiar essa tabela aqui para a gente não ter que voltar nela, tá? Eu vou levar lá para o whiteboard e vamos fazer duas contas que a gente fecha a nossa aula de hoje e fecha a SAP 1. Vocês vão ver que é só aplicar isso aqui na SAP 1 que zera. Vou compartilhar de volta a minha tela e voltamos aqui no nosso whiteboard. Tá vendo ela, né, Pedro? Tá vendo nosso whiteboard? Sim. Beleza. Vou usar aqui, ó, os dados, né? Nosso chuveiro elétrico. Hoje em dia tem chuveiro que tem LED, tem chuveiro que toca música. Vamos usar um chuveiro potente desse, né? Que tenha de potência ativa. Vou usar 8.000 watts. Comum, né? O convencional que a gente tem é de 5.400, 6.000 watts, mas vou usar um de 8.000 aí que hoje em dia, né? Tá cada vez mais tecnológico, até o banho tá mudando. Então, nossa tensão 220, né? Convencional. Monofásico, né? Monofásico, geralmente o pessoal coloca um F ou 3F, com 2F se for bifásico, 3F trifásico. Deixa eu lembrar o que mais que a gente vai precisar. Um fator de potência, vamos usar o mesmo 0,92 que a gente usou antes. Eu tenho potência ativa, tenho tensão e tenho fator de potência. É o que eu preciso para calcular. Vou colocar as fórmulas aqui, ó, né? Potência aparente, né? Dividido pelo fator de potência igual. Na verdade, é potência ativa dividido pelo fator de potência igual a potência aparente. Essa é uma forma que a gente vai precisar. Lá de cima que eu estou trazendo outra fórmula é potência aparente é igual a U vezes I. Não, I vezes U para lembrar do π, né? Que é P igual a I vezes U. E aqui no caso é potência aparente, a gente não pode esquecer, que ela vai estar em VA. Tá bom? Então temos essas duas fórmulas e a gente vai precisar calcular elas para chegar no nosso resultado, que é encontrar o condutor adequado para esse chuveiro elétrico. Vamos lá, Pedro? Vamos começar? 6, cabo de 6. Você já fez aí? Vamos lá, Já 8.000, né? 8.000 watts dividido por 0,92, quanto que deu aí? deu 36. Mas o de 4 aguenta, mas fica caindo, né? Se ligar a Como que você fez sua conta aí? calculadora. Não, que conta que você fez?
Ih, eu fiz errado aí. Tô errado aqui. Eu Não, eu quero. Eu acho que você fez justamente essa aqui, ó. dividi Que é por 220. pegar a potência direto ativa, né? Foi. Que é o 8.000 e dividiu direto pela tensão. Isso é comum fazer na praça. É justamente por isso que a gente tem essa aula. Vamos ver que número vai dar? 8.695,65. Não, não, pode fazer direto aqui, ó. 8.000 por 220. Deu 36,36. Foi. Aqui vai dar quanto? 8.000 dividido por 0,92. Ih, agora eu vou ter que fazer de novo, que eu esqueci. Pera aí, eu vou fazer aqui, ó. Você tá vendo minha calculadora, né? Sim. É só fazer uma conta para ver se vai dar o exemplo que eu quero. Não, vou ter que botar esse fator de potência menor por recursos didáticos, tá? Preciso que chegue a um número 0,87. Vou mudar agora. O fator de potência mudou, tá? É 0,87. Dividir por Nove. 0. Aí eu faço essa conta agora, né? 8.000 dividido por 0,87. 9.195,40. 91,95,40. Isso aqui é potência aparente. Potência aparente em VA. Beleza. Agora eu pego essa potência aparente e vou usar nessa fórmula aqui, ó. Tem 9.195,4, né? Ou 40. Esse zero aqui depois não, nesse caso não vai mudar muita coisa. Dividido pela tensão, 20 volts aqui. VA vai ser igual a nossa corrente, que é a manipulação dessa aqui, né? Que é π. O que eu fiz aqui? P, passei o U, que estava multiplicando do lado, dividindo, P dividido por U, igual a I. Então faça essa conta aqui, ó. 1.195,4 dividido por 220. Deu 41,79. Como está um 7 aqui, a terceira casa gosta de arredondar para cima. O 7 já tem que arredondar para cima. Então vai virar 41,80. Tá bom, Pedro? Joia. Beleza, igual a corrente é 41,80 amperes. Agora a gente pode selecionar. Método B1, dois condutores carregados. Para uma corrente de 41,80, o de 6 suporta? Suporta. Não, 6 só suporta 41. E o 0,80? Não vai suportar. Você vai precisar subir mais um. Você vai precisar de um condutor de 10 milímetros para 10. esse caso. 10 milímetros. Tinha que ter falado isso, meu tio. Não, mas no caso aqui é com um chuveiro maior eu coloquei um fator de potência mais baixo também. Não é comum, não. Recurso didático, tá? Só para a gente calcular esse caso aqui em específico, ó. Então, essa corrente, eu tenho um condutor de 10. E se eu pegar só a potência ativa e dividir isso pela tensão, que era 36,36? Concorda comigo que um condutor de 6 suporta? Que ele suporta até 41, né? Acho que. Não, Peraí. ó, o de 6 suporta até 41. A corrente aqui Suporta. deu 36. Então, eu posso escolher um de 6, certo? Sim. Beleza. O que que acontece na praça, né? Não vai acontecer mais com os alunos do Senai do curso de eletromecânica. É simplesmente pegar a potência ativa e dividir pela tensão. Aí ele vai lá, selecionou E de 6. Tá certo? Segundo as contas que ele fez, estaria, porque ele usou a tabela certa, mas a fórmula ele usou indevida. A corrente lá vai chegar a 41. Condutor de 36, ou nesse caso aqui, vai chegar a 41,80. O de 6 suporta 41,80? Não, ele suporta só até 41. E é simplesmente isso que acontece, o condutor começa a aquecer, derreter o isolamento e, infelizmente, pegar fogo aí em muitos locais. É justamente esse fator de potência que o cara não usa
faz ele errar no cálculo e faz pegar fogo. A gente viu aí o futebol envolvendo um time de futebol aí na categoria de base, a gente viu pegar fogo em biblioteca, não sei quantos anos aí de material, vê pegar fogo em hospital, tem que tirar a gente que está na UTI fazendo cirurgia, tem que sair rápido. Muitas vezes por uma simples conta dessa, vira aí uma confusão gigantesca. Então a gente sempre tem que lembrar de potência ativa, reativa e aparente para selecionar bem os nossos condutores. Bom que a gente conseguiu provar aqui, Pedro. E é justamente isso. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, saber manobrar. Começa a lei de um todinha para a gente aplicar 5410 e escolher o condutor adequado. Show de bola? Show, yes. Não pode esquecer do fator de potência, hein? Senão tem risco aí de, infelizmente, acabar, né, com fatalidades aí ou acidentes, né? E eu já peguei muito. Aqui, trabalhando, né, no dia a dia, eu já peguei em locais aí que ninguém espera que pegasse, né? Que acontecesse em princípio de incêndio em condutor mal dimensionado. Professor, eu vou contar uma coisa aqui pro senhor já. Você Eu não já pode coloquei. ser, você só não pode citar nome de empresa nem nada, senão a gente Não, encerra a foi web aqui e trabalhando, conversa. foi eu e meu irmão trabalhando na Ah, casa do primo nosso. aham. A gente. Era um gato que a gente fez da pegar a energia, é crime, a gente não vai falar o local e tal. Eu acho que já deve ter. Não, não prescreveu, não. Eu usei um cabo de telefone para passar uma rede de 220 para colocar uma bitoneira para funcionar. Aquele cabinho, acho que É, é RJ11, né? Um trencinho, eu não é lembro o aquele nome dele. cabinho, é de passar só de internet, antigamente usava muito. É, aquele lá não tem nem meio de bitola, eu acho. Não tem nada de bitola. A gente usava ele para Pegou passar. fogo ou não? Pegou, Pegou, né? pegou. Ainda mais a betoneira, que aí tem um motorzinho já que precisa de um torque legal, né? Ainda Só mais... que o rádio ele aguentou, o rádio nosso lá ele aguentou, pelo menos o rádio, né? É, às vezes tem corrente baixa. Aí um outro ponto, Pedro, importante, a NBR diz pra gente que quando a gente vai ligar tomadas, né, que seja para um computador, uma televisão e tudo mais, o cabo mínimo é de 2,5. Não pode usar menor que isso, É, conforme a norma. E para lâmpada, o mínimo é 1,5. Não pode usar menor que isso. Ah, fiz a conta, provei, tudo bonito. E minha corrente é de 4, meu condutor de volta aqui, ó. Minha corrente era de 4 amperes, meu condutor de 9 aguenta. Beleza, mas a norma não deixa você usar o de meio. Então você tem que usar para iluminação no mínimo 1,5 e para circuito de força, né, que são as tomadas na nossa casa, no mínimo de 2,5. A norma já define isso como um padrão, não tem como escapar disso. Por mais que você prove por contas, né, e realmente você está certo, sua corrente é baixa, o de meio suportaria, mas a norma proíbe a utilização. Então, iluminação no mínimo 1,5 e tomadas, né, o geral de força no mínimo condutor de 2,5. Foi de bola, Pedro? show, show, yes. Então, beleza. O Pedro aqui, eu sei que ele tá safo, né? Ele acompanha bastante, mas os demais que estão na reposição, esse recado é para vocês. Pessoal, tem que estudar. Peço aí que faça a leitura do material, busque informações. Eu tô aqui na plataforma o tempo que vocês precisarem, né? A Larissa, é, creio que na próxima semana já vai estar disponível também aí, se precisar, caso ocorra, né? De vocês necessitarem, manda uma mensagem lá na nossa plataforma, no Ava. E assim que eu chegar, eu respondo vocês, a gente vai tratando as dúvidas, né? E encontraremos novamente na próxima quinta-feira, às 20 horas. Certinho? Pedro, agradeço a presença, meu rei. Tem alguma dúvida? Alguma colocação? Não, bacana, professor. Bom descanso, hein? Fechado então, senhores. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima web aula, hein? Boa semana. Tchau, tchau.